Fala aí pessoal conectado comigo pelo Matemática Livre, meus alunos do Super Turma. Hoje vamos iniciar o nosso estudo sobre as cônicas, tá? E a gente vai começar falando das elipses. Pessoal, é conveniente a gente falar que esse assunto não é muito cobrado em provas, tá? Então, ele dificilmente é visto no ensino médio, então eu encontro muito aluno com dificuldade. É normal você ter essa dificuldade porque esse assunto é, vamos dizer assim, raro de ser estudado na escola. São três cônicas principais aí, que é a elipse, a hipérbole e a parábola. A gente vai ver uma por uma, sempre enfatizando na resolução de exercícios, porque provas como a ESA, a EAR, a SpaceX estão cobrando bastante agora, entrou no edital da ESA, então pode ser cobrado. E o Enem também já veio perguntando alguma coisa. É claro que no Enem ele está mais preocupado em relação à forma, ao desenho, não à teoria e exercício. Provas militares já cobram alguma coisa de exercício. Então hoje a gente vai atacar isso tudo para você ficar fera em cônicas, tá pessoal? Vamos comigo, professor Israel, para ajudar nessa missão aí de cônicas. Um abração aí meus alunos do Super Turma. Pessoal, tem exercício para vocês, para a gente treinar bastante, beleza? Vamos nessa, galera? Deixa eu ver se está bem enquadrado aí, pessoal. Está dando para enxergar tudo. Show de bola, vamos lá. Pessoal, notem que a hipérbole ela é um pouquinho mais achatada que uma circunferência, tá bom? É uma figura maravilhosa, ela lembra até uma pitomba, né? De tão linda que ela é. E eu vou colocar aqui os principais elementos e a definição dessa elipse, porque eu já vi provas cobrando definição, então é importante você conhecer. Vamos aos principais elementos, galera. Deixa eu ajeitar aqui. Eu vou marcando aqui os elementos e vou desenhando para vocês saberem aonde que está localizado. Olha só, pessoal. A gente, quando começa a falar de elipse, a gente tem que falar dos eixos, tá? A gente vai ter um eixo maior, que tem o comprimento 2A, e vai ter um eixo menor, que tem o comprimento 2B. Exemplo. Vamos supor que o eixo maior esteja aqui sobre o X, tá? Aqui eu vou ter o vértice A1, aqui eu vou ter o vértice A2. A distância entre os dois vértices do eixo maior vai ser sempre igual a 2A. O que quer dizer que a distância do vértice até o centro dessa elipse é o próprio A, beleza? Grava isso. O tamanho do eixo maior, 2A. Por consequência, se eu tenho aqui o eixo maior, aqui eu tenho o eixo menor, que vai do B1 ao B2. Qual vai ser o tamanho desse eixo menor? 2B, beleza? 2A o eixo maior, 2B o eixo menor. Eu coloquei aqui nesse exemplo o eixo maior sendo no X. Pode acontecer do eixo maior sendo no Y, não tem problema, ela vai ficar oval na vertical, beleza, galera? Então, primeiros elementos importantes são os eixos, o eixo maior e o eixo menor, 2A e 2B. Show de bola. O que eu tenho agora, pessoal? Eu vou pegar sobre o eixo maior e vou traçar dois pontinhos simétricos ao centro, ou seja, equidistantes ao centro. E esses dois pontinhos a gente dá esse nome especial de foco da elipse, que é o F1 e o F2. A distância do foco até o centro e do centro até o segundo foco é exatamente a mesma e a gente chama essa distância aqui de C, ou seja, a distância do foco até o outro foco a gente fala que vale 2C e é chamado de distância focal. Então olha que legal, tracei aqui os dois focos simétricos ao centro no eixo maior. A distância entre um foco e o outro da elipse a gente chama de distância focal e vale 2C. Então olha que maravilhoso. Eixo maior, 2A. Eixo menor, 2B. Distância focal, 2C. Porra, show de bola. Agora, o que é a bendita da elipse? Qual é a definição que pode vir na sua prova perguntando que figura é essa? Pessoal, definição de elipse é esse cara aqui, ó. Eu vou explicar para vocês com calma, hein? Elipse é o conjunto dos pontos no plano, né? Conjunto dos pontos no plano a gente chama de lugar geométrico. É o lugar geométrico cujo a soma das distâncias de um ponto P, a F1 e a F2, que são os focos,
é sempre igual a constante 2A, com 2A maior do que 2C, né? Porque o eixo maior tem que ser maior do que o foco. Bem, dada essa definição que você precisa decorar, porque tem questão que pede a definição, eu vou explicar para você o que é elipse na prática. Pessoal, todos esses pontos aqui que estão na elipse, acontece uma coisa mágica neles. Que coisa é essa, professor? Qualquer um desses pontos pertencente a esse lugar geométrico chamado elipse, acontece a seguinte mágica. A distância, vou botar aqui um ponto P. A distância de P até F, a distância de P até F1, mais a distância de P até F2, sempre vai ser o resultado constante 2A. Beleza? Qualquer ponto, pessoal, qualquer ponto dessa elipse, por exemplo, esse cara aqui, ó. Se eu pegar esse ponto aqui, vou chamar de ponto 2. A distância do ponto 2 até F1 mais a distância do ponto 2 até F2 sempre vai dar 2A. E se for aqui F3, P3, a distância de P3 até F1 mais a distância de P3 até F2 sempre vai dar 2A. Então, guarda isso, meu aluno. A elipse é o lugar geométrico, é o conjunto dos pontos cujo a distância desses pontos até os focos, quando você soma, sempre dá essa constante 2A, beleza? E é muito legal você saber isso, e quando a gente fala de equação da elipse, entram mais. Por que entram mais nessa equação? Porque a definição fala que é a soma das distâncias, beleza? Então, grava isso. Qualquer ponto que eu traçar aqui, a distância até o foco somado vai dar sempre 2A, beleza? Aí eu peguei esse ponto aqui, ó. Olha que relação legal dá para tirar daqui, pessoal, que eu chamo de relação fundamental. Essa distância aqui é o eixo menor, vale B. Por que é B, professor? Porque de um vértice até o outro é 2B, então a metadinha aqui é B. A distância do foco até o centro, eu falei para vocês, vale C. E essa distância aqui, pessoal, é o próprio A, beleza? É esse eixo maior aqui, porque esse triângulo isósceles, aqui somando essas duas distâncias, pela definição tem que dar 2A. O que eu quero que vocês gravem é que aqui formou-se um triângulo retângulo, logo eu posso aplicar o teorema de Pitágoras e eu estabeleço essa relação entre os semi-eixos. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Semi-eixo maior ao quadrado é igual ao semi-eixo menor ao quadrado mais metade da distância focal ao quadrado. E essa relação ela é importantíssima aqui na elipse, porque muitas vezes a questão vai dar 2 informações e você vai precisar da terceira, beleza? Para que eu vou precisar do A, do B e do C? Primeiro, eu posso precisar para achar a equação da elipse ou para calcular a excentricidade, tá? A excentricidade de uma elipse é a razão entre a distância focal e o eixo maior. Coloquei aqui, ó. Excentricidade é C sobre A. Eu pego aqui o semi-eixo aqui, a distância focal, metade da distância focal, e divido pelo eixo maior. E eu vou ter uma excentricidade que está variando entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 0 essa excentricidade, mais essa elipse se aproxima de uma circunferência. Então, pessoal, esse é o resumão aí dos elementos da nossa elipse, tá? Eixo maior, 2A. Eixo menor, 2B. Distância focal, 2C. Definição de elipse é o lugar geométrico dos pontos cujo a soma da distância desses pontos até os focos sempre dá a constante 2A. Tracei aqui os triângulos isósceles, chamei no Pitágoras e estabeleci a relação fundamental da elipse. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí, com isso aqui na mão, meus alunos queridos, a gente faz qualquer probleminha de elipse. Fechou, galera? Fechou? Show de bola? Então depois vocês voltem aí, dá um pause e anota isso tudo, tenta memorizar essa figura que a gente vai fazer questões e vai precisar dessa teoria toda, beleza? Vamos agora, só para finalizar essa parte teórica, falar das equações da elipse. Primeiro caso é quando o eixo maior está em cima do eixo X, tá? Tem aqui o foco, vamos dizer assim, é quando o foco está em cima do eixo X.
Nesse caso, a equação da elipse fica da seguinte maneira. Presta atenção aqui, galera. Eu vou ter x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. Sempre igual a 1, beleza? Agora, se o foco estiver em cima do eixo y, que pode acontecer, a única coisa que muda é que vai ficar y ao quadrado sobre a ao quadrado mais x ao quadrado sobre b ao quadrado. Igual a 1 também. Nota, quando o eixo maior, quando o foco está no x, o a fica embaixo do x aqui na fórmula. Quando o foco está no y, o a fica embaixo do y, tá? Mas é sempre mais. Por que é sempre mais? Porque a definição de elipse fala da soma, é lugar geométrico dos pontos cuja soma é a constante 2a. Então, como lá na definição está falando da soma, na elipse vai aparecer o mais na equação. Por que eu estou enfatizando isso? Porque quando a gente estuda hipérbole, a hipérbole é o lugar geométrico da diferença da distância. E aí na fórmula entra o menos. É muito legal quando você associa a definição com a equação. A definição fala da soma, então a equação tem que aparecer o mais. Lá na hipérbole, a definição fala de diferença, então a equação vai aparecer o menos. Aí de cara você consegue distinguir o que é elipse e o que é hipérbole só olhando para a equação, porque uma é o mais e a outra é o menos. Beleza, galera? Vamos resolver exercício agora, baseado no que eu acredito que vai vir aí para vocês nessas provinhas que tô começando a cobrar um pouquinho de cônica, tá? Ó, determine a equação de elipse centrada na origem, cujo eixo maior, o eixo maior é 2a, tá sobre x e mede 10. Bem, se 2a mede 10, a vale 5. Show de bola. Aí ele fala que a distância focal é de 6. A distância focal a gente aprendeu que é o 2c. Então 2c igual a 6. Distância focal igual a 6. c igual a 3. Pessoal, se eu tenho a e eu tenho c, eu encontro b. Por quê? A gente sabe que a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Show de bola. O a vale 5, o b não sei, o c vale 3. Fazendo essas continhas aqui, vai ficar b ao quadrado igual a 16, b igual a 4. Muito bem. Qual é a fórmula da elipse? X ao quadrado sobre a ao quadrado, porque a questão falou que o eixo maior está no x, y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Substitui. O a vale 5, o b vale 4. Fazendo as continhas agora eu tenho x ao quadrado sobre 25 mais y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Pronto, essa é a nossa elipse, que o eixo maior está em cima do x. Show de bola, galera. É tranquilo, depois que você conhece os elementos, conhece a fórmula, é tranquilo sim de você resolver. E eu tenho certeza que vocês estão pegando a mãe e estão falando, ah, então é assim que faz, né? Então, é tranquilo. É saber onde está o foco, saber a relação fundamental e brincar, tá? Assim eu também acredito que pode ser cobrado. Olha, porque a geometria analítica, ela tem muito essa coisa de querer que o aluno associe o gráfico à sua equação. Então grava isso. Se está estudando analítica, cônica, é legal quando você sabe o que é uma reta só de olhar a equação. Quando você sabe o que é uma circunferência, só de olhar a equação. E obviamente quando você sabe qual é a cônica, só de olhar para a equação, beleza? Vamos olhar para essas cônicas e ver qual é a elipse. Bem, esse cara aqui é elipse? Não é elipse, porque aqui o x não está ao quadrado. Esse cara aqui é elipse? Vamos ver se são malandros. É elipse ou não? Sim ou não? Claro que não, porque olha só quem está aqui no meio. Menos. E a elipse é o lugar geométrico da soma, né? Da distância lá dos pontos. Então não é elipse. Esse tá legal, ó. X ao quadrado, y ao quadrado. Aqui eu tenho a ao quadrado, b ao quadrado, igual a 1. Aqui no meio tem a soma, então esse cara tá legal. É uma elipse, lugar geométrico da soma. Show de bola. Esse cara é a nossa elipse. Tô ofegante, galera. Fico cansado, mas gosto muito. Vamos lá. Mais uma. Essa aqui é a que mais pode te desafiar, tá? Eu nem botei questão com gráfico, eu vou deixar uma lista para vocês treinarem. Mas com gráfico é legal. Com gráfico você olha e detecta quem é A, quem é B, quem é C, é fácil. Agora, olha essa aqui, pessoal. Olha a malícia que você precisa para matar esse tipo de questão. Determine a excentricidade da elipse que tem essa equação aqui. Ele quer a excentricidade aqui, pessoal, ele quer isso aqui, ó. A excentricidade é C sobre A. Se essa equação tivesse bonitinha, eu já ia olhar para ela e achar o A e o B. Só que ela não tá bonitinha, ela não tá igualada a 1. Para eu fazer essas comparações lá para achar o A e o B, eu preciso igualar ela a 1.
Então, eu vou dividir ela toda por esse número aqui, ó, 36. Ah, professor, é sempre 36? Não. Se tivesse igual a 40, eu ia dividir tudo por 40. Se tivesse igual a 50, tudo por 50. Porque eu tenho que dividir pelo número que aparece aqui depois do igual para garantir que vai dar 1. Ó, 36 para 36, 1. Show de bola. Aqui simplifica por 4, vai dar y em cima e embaixo vai dar 9. Porque 36 dividido para 4 dá 9. Mas, simplifica aqui por 9, vai dar x ao quadrado, 36 para 9, 4. Então pronto. Aqui eu tenho a equação bonitinha. Saí desse monstrão e achei aqui. Agora, como esse cara aqui é maior, né, quer dizer que o eixo maior está no y. Então esse cara aqui é o nosso a ao quadrado igual a 9. Logo, a igual a raiz de 9, que vale 3. Então o eixo maior vale 3. Esse cara aqui é o eixo menor, ou seja, o b ao quadrado igual a 4. b igual a raiz de 4, b igual a 2. Pessoal, muita gente erra nessa questão e sai puxando. Esse aqui é o A, esse aqui é o B. Não, você tem que ficar atento qual é a maior. O maior é o A. E nem sempre o maior está embaixo do X, como aconteceu aqui. Agora, com A e o B na mão, eu acho o C. Por quê? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Logo, 3 ao quadrado igual 2 ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui vai dar 9. Aqui vai dar 4, vem para cá, menos 4. Logo, pessoal, C ao quadrado é igual a 5. Joga para o outro lado, o C vai ser igual a raiz de 5. Show de bola. Como ele quer excentricidade, vai ficar raiz de 5 sobre o valor de A, que é 3. Então, a excentricidade, raiz de 5 sobre 3, que é um valor bem pequenininho. Beleza, galera? Então, malícia aí para você forçar a barra da equação da elipse. Divide para aparecer quem no final? Sempre tem que aparecer o 1. Galera, vou encerrando essa aula por aí, tá? Tá uma aula bem legal pra gente começar cônica. Deixa o feedback pra mim se vocês gostaram. E eu vejo vocês na próxima aula, que é a aula de hipérbole e parábola. Tem mais vídeos aí no canal, tem playlist de tudo. Eu dividi o canal por playlist pra você estudar bastante. E eu sempre deixo uma listinha de exercícios na descrição do vídeo pra você baixar e treinar. Então, boa aula e até daqui a pouco.